PAI-CV Notícias. São 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos iniciar o Jornal da Tarde para esta terça-feira, 6 de fevereiro. Abrir a conhecer os títulos. Polo oncológico de Barlavento vai ser instalado ainda este ano em São Vicente, uma medida de grande alcance, porque considera a Diretora Nacional de Saúde. Os pacientes do norte do país deixarão de se deslocar à cidade da Praia para tratamento. Profissionais de saúde recebem no Mindelo ação de capacitação em resistência aos antimicrobianos. Melhorar o uso dos antimicrobianos na saúde humana é um dos objetivos da formação. O setor dos transportes é a maior debilidade de Cabo Verde e foi provocado pelo atual governo, acusa o grupo parlamentar do PAI-CV no balanço das jornadas parlamentares da preparação para a primeira sessão plenária de fevereiro, que tem início amanhã. No entanto, o grupo parlamentar do MPD refuta tal acusação e considera que Cabo Verde está hoje melhor servido. Direitos autorais e conexos dos autores das músicas de Carnaval de São Vicente gozam a partir de agora da proteção da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que fechou com a LIGOC um acordo hoje nesse sentido. O presidente da Comissão Europeia anuncia que até ao final de março a União Europeia vai conseguir entregar 500 milhões de munições de artilharia à Ucrânia, metade daquilo que foi prometido há um ano. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal e edição e apresentação de Orlando Lima. Ora, viva, muito boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13. O setor dos transportes é a maior debilidade do país e foi provocado pelo atual governo. Acusação do grupo parlamentar do PAI-CV no balanço das jornadas parlamentares da preparação para a primeira sessão plenária de fevereiro. A ideia, no entanto, refutada pelo grupo parlamentar do MPD, que considera que o país está hoje melhor servido, lembrando que o maior partido da oposição deixou o setor desorganizado e com dívidas elevadas. José António dos Reis. O grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde justifica a interpelação ao governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde para o mundo, com a preocupação de se debater um dos setores com maior debilidade no país. O deputado Walter Évora nota que o preço tem aumentado e as ligações têm sido irregulares e responsabiliza o governo de Ulisses Correia e Silva de ter desmantelado os transportes. E não colocou em cima da mesa nenhuma política alternativa. Aliás, é um setor que, de certa forma, está entregue aos operadores, que definem as rotas, definem a frequência das rotas e definem os preços. Nós estamos praticamente na mão desses operadores no que tem a ver com a regulamentação, a definição dos preços. E isto, naturalmente, que o problema dos transportes tem afetado todos os demais setores. E nós, naturalmente, que vamos continuar a trazer essa questão, porque é uma questão de suma importância para Cabo Verde. Em reação, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia considera uma falsidade as considerações do PAI-CV sobre os transportes. A deputada Antonita Vieira argumenta que hoje os cabo-verdianos estão melhor servidos e que há organização e previsibilidade nas viagens. Nos transportes aéreos, lembram que deixaram uma dívida de 100 milhões de euros. Ninguém esquece isso. Temos histórias. Temos um antes de 2016 e esse é preciso referir. O PAI-CV deveria ficar calado nos transportes, que tem culpa. O PAI-CV tinha muitos barcos, muitos navios aqui em Cabo Verde, mas não tinha rotas organizadas. Nós sabemos disso. Por exemplo, eu sou do Maio e sei o que o pessoal do Maio passou. O normal era pelo menos 15 dias sem navios. E agora, quantos navios que temos numa semana para Ilha do Mar? 3, quartas, sextas e domingo. Vamos ver para São Nicolau. Uma vez por mês para São Nicolau. Agora, quantas vezes temos navio para São Nicolau? A porta-voz dos deputados do Movimento para a Democracia diz que os dados falam por si. Um outro ponto alto da sessão plenária que começa amanhã é o debate com a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva Spencer. Tema proposto também pelo maior partido da oposição. Walter Évora diz que o maior partido da oposição quer uma análise sobre o estado das infraestruturas do país e um balanço sobre as promessas não cumpridas relativamente às infraestruturas.
por exemplo, a construção do aeroporto de Metport Internacional em Santo Antão, a ampliação e modernização do aeroporto da Praia, a ampliação do aeródromo de São Nicolau, investimentos nos aeroportos da Boa Vista e no Sal, mas também compromisso de construção do aeródromo da Brava, compromisso de construção da segunda fase do Porto Novo, reabilitação do Porto de Tarrafal de São Nicolau, construção da estrada de acesso ao norte da Ilha de Boa Vista, que também é um compromisso que vem desde 2016, a construção do Hospital de Cabo Verde, o financiamento da orla marítima de Salrei. Também vamos trazer para esse debate então, a questão da problemática da habitação. A deputada do Movimento para a Democracia diz que o governo está ciente das promessas e que vai cumprir o que prometeu aos cabo-verdianos. Antonita Vieira explica ainda o adiamento na concretização de alguns projetos com a crise que abalou o mundo. Não esqueceu, nós sabemos que tivemos no meio uma pandemia que acabou arrasando com várias coisas, inclusive com a economia. E sabemos que não é só aqui em Cabo Verde. A nível mundial, houve quebras na economia e isso dificultou algumas coisas, principalmente o financiamento de algumas grandes obras. Mas isso temos em conta que o aeroporto de Santo Antão já está em estudo e nós vamos acreditar que, dependendo do que o estudo vai dizer, acreditamos que vamos ter. Ainda estão em agenda a pergunta dos deputados ao Governo, a apreciação do relatório da Comissão Eventual para a Reforma do Parlamento cabo-verdiano, aprovação de propostas de lei e projetos de resolução. Sessão plenária 1º de fevereiro começa amanhã e termina na sexta-feira. E a situação habitacional em Cabo Verde é crítica e é urgente uma política de transporte que responda à unificação do país e que ligue Cabo Verde ao resto do mundo. Consideração é dos deputados da UCID esta manhã em conferência de imprensa no Mindelo, também dando visão da primeira sessão parlamentar deste mês, na qual os democratas cristãos vão questionar a ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território sobre o que, do ponto de vista da UCID, são os problemas que ainda persistem no que tange as estradas e outras infraestruturas em diversas ilhas. A Patrícia Martins. Da agenda dos trabalhos que começam amanhã, os deputados da UCID realçam o debate com a Ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território. De Eunice Silva, os democratas cristãos querem respostas sobre... Relativamente a São Vicente, sobre a estrada de acesso à zona de Saragarça, a tal cidade industrial ligada ao setor marítimo no âmbito da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente e já agora sobre as infraestruturas previstas nesta localidade, a estrada de acesso à zona do Flamengo, o acesso ao perímetro agrícola de Chondolanda, a reabilitação do acesso a Mato Inglês e, no que diz respeito a Santo Antão, o acesso a Dominguinhas, a Rabo Curto, Caibros e Figueiral da Ribeira Grande. E no Fogo, a estrada de acesso à estância balnear de Salineiro e a reestruturação do Arrastadouro, entre outras. No tocante às infraestruturas, além das que nós temos vindo a questionar, sobretudo no setor da saúde na Ilha de São Vicente, nós também iremos alertar sobre a necessidade de uma melhor projeção de infraestruturas de correção torrencial a montante nas ilhas que vêm sofrendo com a queda das chuvas, nomeadamente Santo Antão, São Vicente e Fogo. Relativamente à habitação, a deputada Zilda Oliveira frisa que é preciso repensar as políticas, pois a situação habitacional no país ainda é crítica. Não obstante os investimentos realizados pelos sucessivos governos, nós constatamos que a situação habitacional no país, em termos qualitativos e em termos quantitativos, ainda é crítica. Então há necessidade de nós repensarmos as políticas habitacionais. Por exemplo, a iniciativa Outros Bairros tem sido uma das nossas preocupações. Estava previsto no final de 2020 ter-se-iam 4 bairros totalmente transformados e dignificados. Entretanto, ainda sequer concluiu o bairro de Alto Bomba, o que nos leva a perguntar para quando a intervenção nos bairros de Canalona, Covada de Barucha e Fernando Pó. Também iremos levar a preocupações relacionadas com a urbanização.
numa lógica de criação de cidades sustentáveis e inclusivas, numa altura em que a proteção do ambiente assume especial relevância devido aos impactos do aquecimento global e em que as nossas cidades estão a ser transformadas em cidades de betão e alcatrão. Perguntamos se não há outras alternativas mais sustentáveis, por exemplo, do que o uso do alcatrão. A UCIT destaca ainda a interpelação ao Governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo, proposta pelo PICV, e defende Zilda Oliveira que é urgente uma política de transporte que responda às necessidades do país. Ao longo dos anos, com os investimentos dos sucessivos governos, era suposto nós já termos um sistema de transporte eficiente, capaz de responder às exigências de crescimento do país e que satisfizesse as necessidades da população. Por outro lado, nós temos sim falhas nos serviços, falta de regularidade e previsibilidade e preços elevados. Entendemos que é urgente uma política de transporte que responda à unificação do país e que ligue o país ao resto do mundo com um serviço estável e a preços acessíveis. De igual modo, nós iremos reafirmar a preocupação relativamente à necessidade de uma forte aposta na formação, visando o rejuvenescimento dos recursos humanos, principalmente no setor marítimo. Antevisão da UCIT para a sessão parlamentar que começa amanhã. O MPD quer continuar a fazer uma cabala política contra o atual presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho. Assim reage o PICV a propósito da carta que veio a público sobre o pedido de demissão do auditor do Gabinete de Auditoria Interna na Idilidade Praiense, Renato Fernandes, que alegou falta de ações efetivas contra irregularidades e corrupção. Sobre esta mesma carta, Fidel de Pina questiona a autenticidade da mesma. É uma carta que ainda o autor não veio à comunicação social para confirmar se realmente enviou essa carta. A suposta carta não tem assinatura. Entretanto, este documento que veio ao público, há razões de fundo, porque o MPD quer continuar a fazer uma cabala política contra o atual autarca, o Dr. Francisco Carvalho, e contra a atual Câmara Municipal que foi legitimamente eleita pelo povo da Praia. E o MPD ainda não digeriu essa derrota. A UCID, na pessoa do seu deputado António Monteiro, apela à Câmara da Praia a vir a público explicar o que se passa na gestão do município, pois a carta denuncia, realça questões sérias que merecem esclarecimentos por parte da Câmara da Praia. Trazem questões que devem merecer uma análise profunda para que se possa tirar a limpo tudo aquilo que vem escrito na carta. Há determinadas situações que estão descritas que exigem uma atenção muito especial por parte de todas as autoridades, inclusive da própria Câmara Municipal da Praia, para que os cabo-verdianos possam saber realmente o que é que se está a passar no município da cidade da Praia. Alberto Melo, do MPD, diz que o que está na carta comprova as denúncias que têm sido feitas pelo seu partido desde o início do mandato do presidente da Câmara da Praia e que se prendem com a falta de transparência e práticas questionáveis na nomeação de funcionários. Com base na carta apresentada, pode-se confirmar-se as denúncias que fazemos desde o início do mandato. Isto não é novidade para ninguém do MPD. Portanto, desde o início do mandato, estamos a fazer as denúncias em relação à falta de transparências, as práticas questionáveis na nomeação de funcionários, a má gestão de recursos humanos, a suspeição de corrupção e aprovação de ações prejudiciais de interesse público por parte do Presidente da Câmara. Posicionamentos hoje durante o programa Direto ao Ponto da Rádio de Cabo Verde, em que se abordou, entre outros temas, a carta de renúncia ao cargo na Câmara da Praia, da parte do auditor Renato Fernandes, que, alegando falta de ação contra irregularidades e corrupção, algo ainda por ser esclarecido publicamente pela Idilidade Praiense. O Polo Oncológico de Barlavento vai ser instalado ainda este ano em São Vicente, uma medida de grande alcance porque considera a Diretora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, os pacientes do norte do país deixarão de se deslocar à cidade da Praia para tratamento.
A maioria dos cancros já são tratados do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista também de quimioterapia e mesmo a imunoterapia já se faz aqui em Cabo Verde. E um grande ganho que se prevê é a implementação do polo oncológico de Barlavento, no Hospital Batista de Sousa, que vai diminuir também a evacuação dos pacientes da ilha de Santo Antão, de São Vicente e mesmo de São Nicolau e de Sal, para a cidade da Praia, mas sim fico mais próximo das suas casas e das suas famílias. Um anúncio que surge no dia em que se assinala a Jornada Mundial de Luta contra o Cancro, uma doença muito mais estudada hoje, mas Cabo Verde demite a Diretora Nacional de Saúde, deve aprofundar mais os conhecimentos sobre os fatores de risco desta doença. Que muitas vezes não tem muito a ver com a questão da genética só, mas principalmente as questões relacionadas com o estilo de vida. Já os fatores de risco são subejamente conhecidos, mas depende da especificidade de cada população também. Há riscos que são mais específicos de uma determinada população. Grande parte dos pacientes oncológicos é hoje tratada no país, sendo apenas enviados para o tratamento no exterior os casos que necessitam de radioterapia ou quando as cirurgias são mais complexas. O cancro é a terceira causa de morte em Cabo Verde, sendo apenas superado pelas doenças cardiovasculares e infectoparasitárias. Profissionais de saúde recebem no Mindelo ação de capacitação em resistência aos antimicrobianos. Melhorar o acesso dos antimicrobianos na saúde humana é um dos objetivos da formação, como explica a ponto focal da Organização Mundial da Saúde para o setor das emergências, Flávia Semedo. Esta capacitação é uma resposta também nessa questão de vermos como é que melhoramos o uso dos antimicrobianos na saúde humana. Resulta da parte da saúde animal do uso inadequado nos animais. No outro dia estava com uma veterinária que disse não, cá em Cabo Verde a saúde humana é que contribui mais para a resistência aos antimicrobianos. Mas sabemos que em todo o lado da parte da saúde animal, obviamente em Cabo Verde não temos a produção animal em grande escala, mas os antibióticos são exatamente, os animais adoecem, muitas vezes os antimicrobianos são utilizados para profilaxias e quando usadas nas profilaxias a forma como são administradas não são as melhores e isto obviamente é um contributo para a resistência aos antimicrobianos. Da parte do ambiente temos a questão, por exemplo, da gestão dos resíduos hospitalares, nomeadamente dos antimicrobianos, que particularmente em Cabo Verde ainda é um desafio, principalmente na forma como esses medicamentos são eliminados e sabemos que quando a eliminação não é feita de forma correta, vamos contaminar as águas residuais, vamos contaminar os solos. O solo é a base da nossa existência, digamos assim, porque depois são os alimentos que são contaminados, são os animais, enfim, gera-se aqui um ciclo vicioso que vai culminar com uma questão que estamos a viver mundialmente, que é a insegurança alimentar e isto depois tem consequências em todos os setores. A presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública, Maria da Luz Lima, realça que a resistência antimicrobiana tem sido insustentável a nível global. A resistência antimicrobiana, obviamente, que é uma questão transversal, é um problema que vem atingindo níveis insustentáveis em todos os países, em diversas áreas, como a medicina humana, a medicina veterinária e a agricultura, e, portanto, cada vez mais a preocupação é que a era dos antibióticos, quando é que nós vamos ter respostas, não é? A era do antibiótico, o fim da era antibiótico se calhar está próximo. Cada vez mais medicamentos são utilizados num espectro mais alto e de repente já não há mais antibióticos. Então há que enfrentar a resistência dos antimicrobianos com uma articulação entre os vários setores. Nós estamos aqui basicamente a ver os pilares essenciais, falou-se aqui da prevenção,
Falou-se aqui do uso racional dos medicamentos, obviamente que também a entidade reguladora independente da saúde também tem feito um trabalho importante nesse sentido. Falou-se aqui da prevenção e controle de infecções, falou-se aqui do reforço, não só da questão da capacitação, que é o que estamos aqui a fazer, mas também a resposta laboratorial. Ou seja, Cabo Verde tem de ter um laboratório que responda aos desafios atuais e implementar um sistema nacional de vigilância da resistência antimicrobiana e com foco na abordagem Uma Só Saúde, defende a presidente do INSP, Instituto Nacional de Saúde Pública. O Centro de Investigação em Género e Família da UNICEF, a Alta Autoridade para as Migrações, o CIEG e o FUNUAP juntam esforços para evitar que a prática da mutilação genital feminina não faça escola em Cabo Verde. Neste contexto, será socializado na praia amanhã um projeto no qual se insere um estudo sobre este fenómeno em Cabo Verde. Estudo esse cujos resultados provisórios serão socializados no próximo mês de março, como nos conta a repórter Joana Lopes. Atualmente, cerca de 4,4 milhões de meninas em todo o mundo correm o risco de serem submetidas à mutilação genital feminina, uma prática nefasta em vários países do mundo, onde existem atualmente mais de 200 milhões de sobreviventes. E Cabo Verde, enquanto país onde vivem várias comunidades oriundas de estados onde esta prática persiste até os dias de hoje, quer conhecer e compreender melhor este fenómeno no contexto do arquipélago, na perspectiva de prevenção. A diretora do Centro de Investigação em Género e Família da UNICEF, Clementina Furtado, avança que o estudo em curso sobre a mutilação genital feminina em Cabo Verde se enquadra num projeto muito mais abrangente que será socializado amanhã na praia. As Nações Unidas têm feito um esforço considerável e nós queremos ver se conseguimos, através da partilha desse projeto, também mobilizar mais fundos exatamente para que seja da melhor maneira possível, porque ao menos queremos abarcar, isso já está estipulado, não é? Os principais espaços geográficos aqui de Cabo Verde, onde temos a maior concentração da comunidade imigrada, sobretudo pelo fator de deslocação para a realização do trabalho de campo. Os resultados provisórios pretendemos apresentar em março. Até 30 de março pretendemos socializar os resultados provisórios. O Fundo das Nações Unidas para a População, o UNFPA, quer estar na vanguarda da advocacia e da mobilização de parcerias, bem como de ações concretas para que esta prática não faça escola em Cabo Verde, pelo que é o principal parceiro do nosso país. E para que a abordagem seja desenvolvida sem estigmatizar quem for vítima desta prática, ações de capacitação dos principais parceiros serão levadas a cabo, assegura Clementina Furtado. A ideia é isso, a capacitação, não só a comunicação social, que é fundamental, porque nós vamos partilhar o projeto para sensibilizar e convidar os potenciais parceiros que nós consideramos que são fundamentais para este processo. E começamos com a alta autoridade para a imigração, mas a ideia é incluir outras instituições nacionais, incluindo principalmente as associações de imigrância aqui em Cabo Verde, mas também o Ministério da Saúde, o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero, o Instituto Cabo-Verdiano de Criança e Adolescente, ou seja, um conjunto de instituições públicas, mas também os nossos parceiros internacionais. Informações avançadas hoje, no Dia Internacional da Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina, sob o lema A Voz Dela, o Seu Futuro. Investir em movimentos liderados por sobreviventes para acabar com a mutilação genital feminina. 13h34. No SAL, a Associação de Pescadores de Santa Maria realizou um conjunto de atividades esportivas culturais, conversas abertas e homenagens para assinalar o Dia do Pescador, celebrado ontem. Mas o ponto alto das comemorações, que também coincidia com o 12º aniversário da associação, ficou ensombrado pelo desaparecimento de 2 pescadores de Santa Maria que saíram para pescar na ilha da Boa Vista, Carciana Lima. A
As atividades comemorativas do Dia Nacional do Pescador em Santa Maria vinham decorrendo desde o dia 13 de janeiro, com a realização de 2 conversas abertas, uma sobre associativismo, outra sobre nova lei do álcool, torneios de futebolim, bisca, guritipau e snooker e baile Lembra Tempo. O programa culminou ontem com a entrega de troféus e homenagem ao pescador Jorge Domingos Mariano, conhecido por Josa, que também é fundador e ex-presidente da Associação de Pescadores de Santa Maria, e também à peixeira Rosalina Dias, que há 30 anos se dedica à venda de pescado. Ambos se sentiram honrados com a distinção. Um bom gesto, porque para 30 anos tinha carreira como peixeira, fica contente de ter homenageado-me este dia de hoje. Eu fui daquelas pessoas que a Associação de Santa Maria no funcionamento. Receber essa homenagem é um sinal de reconhecimento. É um sinal de reconhecimento, com saber realmente que a Associação de Santa Maria Tita funciona. O Dia Nacional do Pescador, que também coincide com o aniversário da Associação de Santa Maria, que celebra 12 anos de existência, era para ser de festa e muita alegria, mas a comemoração ficou ensombrada pela triste notícia do desaparecimento de 2 pescadores daquela cidade pescatória que foram pescar na Boa Vista. Zuquinha Gomes, presidente da Associação de Pescadores de Santa Maria, aproveitou para deixar um alerta aos homens do mar. Gostava de deixar um apelo para pescador, para ter mais preocupação com sua própria vida, às vezes de que arranca pensa só não vai fazer aquela boa pesca, porque às vezes sair longe para fazer aquela boa pesca que é o suficiente, que para o povo vida em perigo, para depois para não estar a passar por essa dificuldade ali e não saber que depois sempre está falado, não, é culpado é a autoridade, culpado é a capitania, tudo, mas não saber que o pescador também tem que fazer essa parte, porque todo pescador sabe que escapou da estado de sair de uma ilha para o outro. Nunca quero culpar-se nesse momento ali, porque essas famílias estão num momento de dor, mas se não fazer a nossa parte, se calhar não tem menos vida até perder na mar. No dia que também é de reflexão sobre a atividade pesqueira, Zuquinha diz que os desafios dos pescadores da Ilha do Sal não diferem do resto do país e aponta como uma das principais dificuldades a aquisição de materiais de pesca e o seu preço exagerado, pelo que pede isenção de importação a favor das associações de pesca. Os direitos autorais e conexos dos autores das músicas de Carnaval da Ilha de São Vicente gozam a partir de agora de proteção da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que fechou com a Ligog um acordo nesse sentido. Uma parceria que as duas partes contratantes afirma a ser benéfica aos fazedores do Carnaval do Mindelo, como reporta o José Pedro Santos. Com um protocolo rubricado hoje, a Sociedade Cabo-Verdiana de Música e a Liga dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente estabeleceram um instrumento de defesa dos direitos autorais e conexos dos criadores das músicas que animam e ajudam a brilhar os desfiles das agremiações na grande festa do Entrude no Mindelo. As duas entidades cientes das suas responsabilidades em matéria de estímulo à promoção musical e à salvaguarda dos direitos patrimoniais e morais dos músicos que, ano após ano, dão ao Carnaval da Ilha uma força capaz de o projetar dentro e fora do país, consideram crucial a existência de um instrumento do tipo. Daí, Daniel Spencer Brito, presidente da SCM, diz existir razões suficientes para se augurar sucessos ao acordo alcançado. Acho que ambas as partes vão ganhar com isso. E não só a Ligog, mas particularmente aos grupos carnavalescos que fazem parte da Ligog, mas também aos autores, compositores e músicos que jogam um papel importante no Carnaval de São Vicente. Então nós estamos aqui a salvaguardar os direitos desses autores, desses músicos, portanto, autorizando a Ligog a usar essas obras, salvaguardando assim, portanto, os seus direitos. E acredito muito que, de facto, os músicos e compositores que vão participar neste Carnaval e nos outros que virão terão a ganhar, portanto, com a defesa que a SM está a fazer dos seus direitos. É isso, não? O protocolo de parceria entre a Sociedade Cabo-Verdiana de Música e a Ligog tem a vigência de 3 anos, mas poderá ter renovação tácita se nenhuma das partes o denunciar. Crê Marco Bento, presidente da Liga, que bons ventos orientarão o acordo que vê como uma permissão aos criadores dos sambas em rede e marchas que dão ao Carnaval mindelense um toque especial. Nem tudo na vida tem que ser
pago a dinheiro, mas há coisas que têm que ser parabenizadas e há coisas que têm que ser premiadas de forma diferente. E essa proteção para nós é um prémio, mesmo para os compositores e para os próprios grupos. Os grupos terão a oportunidade de sentar com a Sociedade Cabo-Verdiana de Música para explicar o que realmente está por trás dessa proteção, onde terão os benefícios, não é? E isso é muito importante para nós só temos a agradecer. O ato de assinatura do protocolo de parceria entre a Sociedade Cabo-Verdiana de Música e a Liga dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente teve lugar na Escola Municipal de Música, onde a ACM encontra-se instalada e contou com a presença de representantes das agremiações carnavalescas. A participação de Cabo Verde na CAN é o acontecimento que mais promoveu o país e constitui um elemento para a unidade nacional. Assim avalia o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, expressa ontem à noite a chegada da equipa técnica da Seleção Nacional. Mário Semedo avisa que agora a responsabilidade é maior, na mesma medida em que as ambições da Seleção Nacional de Futebol. Que passa naturalmente para estar na próximo CAN 2025 de Marrocos e também atinge fase final do Campeonato do Mundo. Não esteve perto agora, né? Não esteve perto. O importante é mostrar-me é possível chegar lá. Quer dizer, o importante é isso, a pessoa já acredita e trabalha também para isso, não é? A Federação Cabo-Verdiana de Futebol já pensa nos próximos compromissos, a edição da CAN 2025 em Marrocos e o Mundial 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. (13h31). Estamos a terminar este jornal. A Presidente da Comissão Europeia anunciou hoje que até o final de março deste ano a União Europeia vai conseguir entregar 500 mil munições, fazemos aqui também a correção de instantes, 500 mil munições de artilharia à Ucrânia, metade daquilo que foi prometido há um ano. A invasão à Ucrânia começou há praticamente 2 anos, com a anexação de uma grande porção do território ucraniano. Os militares da Ucrânia conseguiram repelir inicialmente as tropas de Moscovo, mas no último ano o conflito acabou por tornar-se muito mais complexo, de acordo com vários analistas. A capacidade de armazenamento de munições dos países da União Europeia também diminuiu pela necessidade de fazer com que a Ucrânia tenha capacidade para combater continuamente, enquanto Moscou está a encontrar outras maneiras de comprar o equipamento militar, nomeadamente ao Irão e à Coreia do Norte, para ajudar a Ucrânia nesta guerra. O navio humanitário Geo Barents da Organização Médicos Sem Fronteiras resgatou hoje 134 pessoas a bordo de uma embarcação de madeira lutada no Mediterrâneo Central, após ser alertado sobre o perigo em que se encontrava a bordo. Entretanto, na Grande Canária, o resgate marítimo desembarcou nas últimas horas em Fuerteventura, Lanzarote e El Hierro 386 pessoas de origem norte-africana e subsaariana, incluindo 58 menores e pelo menos 15 mulheres que navegavam perto daquelas ilhas espanholas em 13 embarcações e em condições precárias. De acordo com a organização, muitos dos sobreviventes a bordo do navio Geo Barents são mulheres e crianças, incluindo 2 bebés com menos de 3 anos. 13h33. Já estamos a fechar esta edição do Jornal da Tarde. Vamos aqui recordar os títulos. Nesta jornada das 13, ficamos a saber que o Polo Oncológico de Barlavento vai ser instalado ainda este ano em São Vicente. É uma medida de grande alcance porque, considera a Diretora Nacional da Saúde, os pacientes do norte do país deixarão de se deslocar à cidade da Praia para tratamento. Profissionais de saúde recebem no Mindelo ação de capacitação em resistência aos antimicrobianos. Melhorar o uso dos antimicrobianos na saúde humana é um dos objetivos da formação. O setor dos transportes é a maior debilidade do país e foi provocado pelo atual governo, acusa o grupo parlamentar do PAICV no balanço das jornadas parlamentares da preparação para a primeira sessão plenária de fevereiro, que tem início amanhã.
No entanto, o grupo parlamentar do MPD refuta tal acusação e considera que Cabo Verde está hoje melhor servido. Direitos autorais e conexos dos autores das músicas de Carnaval da Ilha de São Vicente gozam a partir de agora da proteção da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que fechou com a LIGOC um acordo nesse sentido. Também neste jornal ouvimos a Presidente da Comissão Europeia anunciar que até ao final de março a comunidade vai entregar 500.000 munições de artilharia à Ucrânia, metade daquilo que foi prometido há um ano, como forma de reforçar a ajuda à Ucrânia no combate contra a Rússia. Boa tarde, fique bem com a sua Rádio de Cabo Verde. Orlando Lima, na edição e apresentação deste jornal, a técnica em São Vicente, Daniel Cunha, aqui na Praia Dom Brito. No apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 estará aqui o Ailson Martins, com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.